Justiça Eleitoral na TV conversa agora com um novo procurador regional eleitoral aqui do TRE do Rio Grande do Norte, doutor Paulo Sérgio Rocha. Seja bem-vindo, doutor. E eu gostaria de começar a nossa entrevista sabendo da sua expectativa com relação a esse trabalho aqui no TRE. A expectativa é muito boa, afinal de contas, está fazendo parte de julgamentos aqui no TRE é sempre interessante, a composição do tribunal é muito boa, juízes muito preparados, então isso sempre é engrandecedor para a minha carreira profissional. E ao mesmo tempo é um desafio porque as eleições municipais elas são as eleições mais complicadas, porque a batalha é muito renhida, nos municípios é sempre meio a meio, metade da sociedade está de um lado, metade da sociedade está do outro, então isso gera uma luta política bem complicada, mas apesar desses desafios eu acredito que tudo vai sair dentro dos conformes. Esse trabalho aqui no Tribunal Regional Eleitoral, ele exige alguma preparação prévia? Sim, até porque normalmente nós do Ministério Público não atuamos em matéria eleitoral corriqueiramente. Somente quando estamos aqui no tribunal é que a gente vem a se dedicar ao direito eleitoral. Então, exigiu de mim um preparo mais específico nos anos anteriores, o que foi facilitado porque eu agora assumo a Procuradoria Regional Eleitoral titular, mas eu já era Procurador Regional Eleitoral substituto há 2 anos. Então, esses 2 anos em que eu fui substituto serviram como uma espécie de preparo, de aquecimento para essa etapa atual. O fato de se ter também um procurador substituto, um procurador a mais, né, no caso, para ajudar nesse trabalho, facilita um pouco. Facilita muito. Essa pergunta, aliás, é bastante interessante porque, talvez a população não saiba, os 7 juízes que compõem o TRE-RN enviam processos todos os dias para um único procurador regional eleitoral. E graças à sensibilidade administrativa, inicialmente do Dr. Vivaldi, agora do Dr. Saraiva, foi permitido que o Ministério Público Eleitoral tivesse, além do procurador regional titular, um procurador regional eleitoral auxiliar. E com isso essa carga de trabalho que antes recaía sobre os ombros de apenas uma pessoa, agora é dividido entre 2, o que já é um alento e uma recompensa, porque o jurisdicionado, que precisa que os processos tramitem com mais celeridade, não podiam ver os processos enviados para o Ministério Público e lá demorando. E agora, com o auxílio de mais um, há uma celeridade processual maior. Para aumentar ainda mais esse fardo, por alguns meses o senhor ainda vai acumular o trabalho aqui do TRE com o trabalho da Procuradoria. Na verdade a regra é o acúmulo. Então eu assumo hoje minhas funções, mas eu não largo as minhas funções anteriores. Então toda a minha atuação normal, ações penais, ações de improbidade, inquéritos civis, procedimentos administrativos, como procurador da República, eu continuo desempenhando acumuladamente com as minhas funções aqui no eleitoral. Exceto na época da campanha eleitoral. Existe um período que aí a própria lei que prevê, que eu chamo um período de imunidade, né? Assim, você fica imune do seu outro trabalho, é período de exclusividade, mas esse período só dura 6 meses. Todo o restante do mandato, que são de 2 anos, eu estou acumulando com as minhas funções corriqueiras, as minhas funções ordinárias. Sabe que a sua mãe é juíza, a doutora Helena Rocha, foi juíza aqui desse tribunal por algum tempo, né, por alguns anos, e deixou aqui um legado bastante significativo. E o fato dela ter sido juíza aqui interfere favoravelmente aqui no seu trabalho? Olha, para mim, pessoalmente, é um motivo de muito orgulho, porque, afinal de contas, eu não posso trabalhar com a minha mãe, isso é uma situação que processualmente é até proibido, mas o fato de eu estar trabalhando no mesmo ambiente, no mesmo espaço em que ela já trabalhou é um motivo para mim de muito orgulho, é a maior proximidade profissional que eu posso ter dela. E é um desafio, porque afinal de contas ela deixou aqui a sua história, que é muito positiva, todos gostam dela no âmbito subjetivo e no âmbito objetivo, ela proferiu decisões extremamente importantes e cabe a mim honrar esse legado, essa herança que ela deixou aqui. Evidentemente, temos nossas divergências de entendimento, ocupamos funções distintas, ela esteve aqui como juiz, eu estou aqui como Ministério Público, mas, apesar dessas distinções, é um desafio muito grande para mim, uma responsabilidade e um orgulho.
Nessas próximas eleições, nós devemos ter um diferencial que é a lei da ficha limpa. O senhor acredita que a entrada dessa lei agora, nesse processo, facilita ou vai tornar, pelo menos nessas eleições, o trabalho mais difícil ainda? É tudo muito novo. Essas vão ser as primeiras eleições em que a lei da ficha limpa ela vai valer já de maneira reconhecida expressamente pelo Supremo Tribunal Federal. Embora alguns estudiosos tenham dito que ainda é passível de outros questionamentos, eu não acredito muito. Eu acho que agora ela emplacou. A primeira aplicação prática dela, que é essa, talvez ainda demande uma exigência maior, um desafio maior, mas se os partidos políticos forem inteligentes, se o corpo jurídico desses partidos políticos forem sábios, eles vão tentar aconselhar que o partido sequer apresente como candidato pessoas que se enquadram naquelas hipóteses, os chamados fichas sujas, justamente para evitar questionamentos, gastos desnecessários, demoras indevidas. Eu acredito que um corpo jurídico de um partido que recomende isso estaria agindo de maneira correta. Posso estar sendo aqui extremamente otimista, torcendo para que isso aconteça. Se não acontecer, aí vai caber aos demais partidos, aos demais candidatos, ao Ministério Público, fiscalizar as hipóteses de candidatos que se enquadrem na lei da ficha limpa. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Eu volto na próxima terça-feira, às 21h. Lembrando que sempre temos reapresentação às sextas-feiras, às 14h. A você que esteve conosco, desejamos uma excelente semana. Espero você na próxima edição. Até lá!